Olá, amigos da Ampulheta da História! Inscrevam-se no canal, compartilhe com seus amigos, lembrando que conhecimento e cultura ninguém tira de você. Rodando a vinheta. Santo Antônio. Quem nunca ouviu falar em Santo Antônio, um dos santos mais venerados e conhecidos, amados, padroeiro de Lisboa, em Portugal. Santo Antônio fora canonizado pela Igreja Católica Apostólica Romana logo após o seu falecimento. Fora teólogo, místico, asceta, orador, taumaturgo, época das chamadas Guerras Santas, Cruzadas, luta entre cristãos e muçulmanos. A data de seu nascimento não é precisa. Nasceu em uma casa onde se ergueu anos após a igreja a ele dedicada. Muitos estudiosos dizem ser a data de seu nascimento 15 de agosto de 1195, mas nenhum documento que realmente comprove. O padre Fernando Lopes, biógrafo do santo, diz ser aproximadamente 1188 o ano de seu nascimento. Não sabendo também sobre seus pais, a única certeza era que tinham uma alta posição financeira. Somente ao século XIV, através de fontes orais, boca a boca, histórias, é mencionado que Martinho de Bulhões e Maria Teresa Taveira como seus pais. Também se fala em uma irmã de Santo Antônio, que era religiosa, chamada Maria Martini, significando Maria, filha de Martino. Biógrafos diversos atribuem a Martinho Bulhões descender de Godofredo de Bulhão. Fora quem comandou a primeira cruzada realizada pela igreja. A mãe descendia de Froela I, rei de Astúrias. Nada que também obtivessem documentos para comprovação. Como sempre digo, não há como falar dos santos, dos milagres divinos, das escrituras, sem cair no sobrenatural. No caso de Santo Antônio de Pádua, pregando à beira do mar, peixes se reuniam para escutá-lo. Fez um milagre de curar o pé amputado de um jovem, colocando-o no lugar como se não houvesse nada acontecido. Restaurou campos de trigo que foram pisoteados por quem os seguia, renovando toda a plantação ainda mais forte e produtiva. Fortes chuvas não caíam em quem estivessem a ouvi-lo. O caso de um marido que proibiu, não permitindo a mulher de escutá-lo, a mesma assim o ouvia como se estivesse ao lado. Olha que isso a quilômetros de distância. Hereges colocaram veneno em sua comida para testar a sua santidade. Antônio fez o sinal da cruz, comeu o alimento ao prato e nada aconteceu, deixando-os assim perplexos, convertendo-os. O próprio menino Jesus aparecia para ele em suas orações, fatos que aconteciam sempre, retratado em suas imagens e pinturas. Em uma pregação perante ao Papa, cardeais, bispos, diligências internacionais, cada um o ouvia em seu idioma, sua língua materna. Um fato milagroso, sobrenatural, sem explicação, o que deixou os maiores homens daquele período extasiados e percebendo a santidade de Antônio. Deus agindo por intermédio de seus santos. Seus estudos começaram em Santa Maria Maior, igreja que hoje sede Lisboa. Adentrou ainda jovem, como noviço no mosteiro de São Vicente, da qual possuía ampla e grandiosa biblioteca de manuscritos sobre ciências naturais e medicina. Percebe-se nos seus sermões, nos sermões de Antônio, muitos conhecimentos desta área científica. Passando alguns períodos, solicitou mesmo uma transferência para o mosteiro de Santa Cruz, em Coimbra. Coimbra era uma das maiores cidades intelectuais da Europa. Antônio se aprofunda aos estudos bíblicos, estes o alimentando ao espírito da simplicidade, idealismo, fraternidade e um forte e contagiante espírito missionário, passando a engrenar o hábito franciscano. Conhece os primeiros missionários, por volta de 1217. Levavam evangelização para os mouros. Muda seu verdadeiro nome de batismo. De Fernando de Bulhões, uniu-se a outros irmãos franciscanos que viviam em um eremitério nos Olivais, eremitério de Santo Antão. Pela inspiração de Santo Antônio do Deserto,
muda seu nome para Antônio. Fortalece sua própria missão e martírio. Antônio se desloca a Marrocos, lá adoecendo gravemente, não conseguindo assim seu desejo de pregar e converter os mouros. Necessitava retornar com urgência por sua saúde. Forte tempestade surge. Ventos levam o barco para a costa da Sicília. Ao chegar, se depara com os velhos companheiros que cuidam de sua saúde, ficando na região até o ano 1221. Vai à cidade de Assis. Haveria o último encontro do capítulo da ordem, realizado por Francisco de Assis, o próprio. Lá estava Santo Antônio e São Francisco, juntos, se encontrando. Imaginem. Que maravilha aquele momento. Foi Antônio enviado a outro eremitério na cidade de Monte Paolo, em Romagna, se estabelecendo por 1 ano e 3 meses, aproximadamente, em meditação e regras, partindo para Forlì, uma comuna italiana. Começa sua pregação inspirado no Espírito Santo, dissertando assim para inúmeros dominicanos e franciscanos. Fixou-se na Bolonha, ensinando teologia em universidade de pregação. Na França, ensinou em Toulouse, Limoges e Montpellier. Apresentou a regra da ordem ao Papa Gregório IX, isto em outubro de 1226, após a morte de Francisco de Assis. No ano seguinte, 1227, fora ministro da província de Romanha. Em 1230, assistiu o translado dos restos mortais de São Francisco, da igreja de São Jorge para a nova basílica. No mesmo ano, pede autorização ao Papa para dispensá-lo dos cargos a ele recomendados para se entregar à pregação, meditação, contemplação em Pádua, no mosteiro que havia fundado. Uma vida entregue aos mais necessitados, desvalidos, aos esquecidos pela sociedade. Entregue ao profundo amor, respeito e caridade a seus semelhantes, assim como Cristo. Não deixou de lado a questão política. Sua viagem a Verona fora para solicitar a libertação de prisioneiros. Idealizou para o município de Pádua uma lei que impedisse a prisão relacionada a dívidas, pagando de outras formas, outras possibilidades de compensação, trabalhos, serviços. Muitos eram pais de família. Na Páscoa de 1231, fica debilitado novamente. Desta vez, possuía um acúmulo anormal de fluido nas cavidades do corpo, causando insuficiência cardíaca congestiva, conhecida como hidropsia. Distúrbios da circulação do sangue é a causa. Antônio era hidrópico, sendo levado ao eremitério de Campo Sampiero. Alguns biógrafos dizem ter sido hospedado Antônio pelo conde Tiso em sua residência. Outros que fora erguida uma espécie de cabana ao alto de uma frondosa árvore, permanecendo curto período. Antônio pressentia sua morte. Pediu para retornar a Pádua. Ao chegar ao convento das Clarissas, morre no dia 13 de junho de 1231. Dizem que teria entre 36 a 40 anos. Seu corpo fora levado para sepultamento na igreja de Nossa Senhora. O povo amava Antônio, de tal forma que sua canonização fora no ano seguinte, em 30 de maio, pelo Papa Gregório IX. Fora com o tempo, após sua canonização, erguida a Basílica de Santo Antônio de Pádua. Seus restos mortais lá estão desde 1263. Sua língua encontra-se incorrupta, prova de sua pregação, sua fé fervorosa em Deus. Tanto que recebe o título de Malleus Hereticorum, o martelo dos heréticos. A escritura sagrada era para Antônio fonte da ciência superior, da vida terrena para a espiritual. Deixava seus ouvintes transformados, inspirados nas palavras que provinham do Espírito Santo, uma inspiração divina. Textos em defesa dos pobres, combate à heresia considerada a seu tempo. Santo Antônio, para quem não sabe, é um doutor da Igreja. Título este dado pelo Papa Pio XII em 1946. Muitos não conhecem Antônio de Pádua como um homem de extrema cultura em sua época medieval, um intelectual em seu tempo. Em 2014, o Museu de Antropologia de Pádua realizou, através de técnicas forenses, a real aparência de Santo Antônio. Na foto criada por Cícero Moraes, um famoso design 3D aqui do Brasil, uma referência em reconstrução facial forense. Santo Antônio, um santo popular no Brasil, um santo que ajuda a encontrar o que se perdeu, lembrando da trezena de Santo Antônio, infalível.
no Brasil vinculado a sincretismos religiosos, entre mitos, lendas e simpatias populares, como a de retirar o menino Jesus do santo até conseguir se casar, depois o devolvendo. O santo casamenteiro é São Gonçalo. Santo Antônio é um santo que recebeu inúmeros e honrados títulos militares, talvez o maior em Portugal, Espanha e aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, no Largo da Carioca, o famoso mosteiro de Santo Antônio ao Santo Antônio do Relento. D. Pedro, rei de Portugal e Algarves, em 1668, ordena o recrutamento do santo no 2º Regimento de Infantaria, promovido a capitão e coronel. Como tenente-coronel, sua imagem estava à frente pelo regimento em Cascais da Infantaria 19. Fora condecorado. D. João VI, ao chegar salvo ao Brasil, o nomeia sargento-mor, logo depois, sargento-coronel. É padroeiro de inúmeras cidades por todo o Brasil. Há o famoso pãozinho de Santo Antônio, que se pega no dia 13 em suas igrejas, para que nunca falte o alimento, a fé e a caridade, guardando este na vasilha de farinha até o ano seguinte, onde se é trocado. Festas juninas, junto a São João Batista e São Pedro, são festejadas em todo o Brasil, principalmente no Norte e Nordeste, incluído no rico folclore popular. E salve Santo Antônio, 13 de junho. Se você gostou deste vídeo, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos e lembrem-se que cultura, conhecimento e saber ninguém tira de você. Um forte abraço e cuidem-se!